Pode parecer estranho, mas medo da felicidade existe sim. Existem situações em que a pessoa pode experimentar o aumento de uma ansiedade por causa de uma felicidade, por causa de uma boa notícia. É que existe uma tendência a, marcados por um trauma ou por uma associação indevida, a pessoa imagine que sempre que tem uma boa notícia, algo ruim vai acontecer. Essa associação pode acontecer, sobretudo, nos primeiros anos de vida, onde a pessoa imagina que algo bom que ela recebeu será sucedido por algo mal, por algo que vai fazer com que ela sofra. O caminho para cuidar disso, já que não poderíamos falar de cura, mas falar apenas de diminuir essa ansiedade, diminuir esse sistema de defesa antecipatório, seria enfrentando o medo da felicidade. Fazer coisas que te dão prazer, mesmo tendo o desprazer do medo que essa felicidade causa. É que a maioria das pessoas que tem aquilo que a gente chama de querofobia, que é o medo da felicidade, não tem muita consciência de que isso pode acontecer. Não sabem que aquele desprazer que vem junto com a felicidade é o medo. A associação entre a felicidade, o prazer, o bem-estar, com sintomas negativos, repreensões, críticas, em idades assim muito jovem, muito bebezinha, gera essa espécie de trauma, essa espécie de comportamento defensivo. Sempre que algo bom acontecer comigo, algo ruim acontecerá em seguida. Há pouco tempo uma pessoa me trouxe a seguinte situação. Ela experimenta uma grande alegria com um carro novo que acabou de comprar, mas dirige com medo. Ela só perde o medo de dirigir depois que esfola a calota do carro, a roda do carro, em um meio-fio. Aí ela relaxa e passa a dirigir com mais tranquilidade. É um exemplo de exatamente do que eu estou te falando. O sofrimento de uma boa notícia. Enfrentar as alegrias da vida, apesar do medo de ser feliz. O medo de que aquela situação alegre acabe. É um tema muito instigante. Situação mais comum do que se imagina, viu? Mas o mais importante é você fazer pequenas exposições da sua situação. O que lhe causa alegria, o que lhe causa prazer, o que lhe causa felicidade? Não desista dessas coisas. Faça o que te causa bem-estar e perceba como esse desprazer fica ali acompanhando, como uma sombra resultante de uma luz. Existe um lado luz e um lado sombra. Quando você está muito bem, muito iluminado, algo sobra como uma espécie de sombra. Daí vamos dizer, você fica assombrado, algo do medo. Esse medo é um sistema de defesa muito potente. Esse medo é um sistema de autoproteção quanto à possibilidade de uma perda, de um risco futuro para aquilo que lhe causou tanto bem-estar. Defesa é assim. Nós precisamos nos defender. Porém, qualquer mecanismo de defesa desregulado, aumentado, ele passa a ser um problema. Um forte abraço e até breve!